Olá e feliz ano novo a todas. Este é o nosso primeiro episódio de 2023, por isso sejam bem-vindas de volta e de novo à nossa rúbrica Vamos Conversar. Como sempre, tenho comigo a Carolina, que já é uma presença sempre assídua e que nos tem ajudado imenso ao longo deste tempo a desmistificar temas relacionados com os mais pequenos aí de casa. E hoje, para começar bem também o ano, falamos das tecnologias e da presença constante que elas têm na vida, nas nossas vidas e na vida das nossas crianças, não é? Portanto, Uhum. Carolina, eu começava logo por te perguntar quando é que as tecnologias devem ser introduzidas na vida das crianças? Boa, grande pergunta, sempre a matar, logo ali a começar. Olá, Joana, olá a todos também. É um prazer estar aqui mais uma vez. É realmente poder ajudar-vos nesta caminhada para facilitar o trabalho em casa. Então, e por falar em facilitar, não é? Nós quando falamos em tecnologias, é uma grande facilidade, não é? Facilitam-nos imenso, conseguimos falar com toda a gente, está tudo tão facilitado, as notícias chegam rápido, os e-mails, não é? Antigamente esperávamos uma semana, 2 semanas para receber uma carta, hoje em dia é assim, segundos, se em segundos não funciona, oh meu Deus, o que é que está a passar? Há algum problema, não é? E fazemos refresh, que já não, acabamos por nos habituar um bocadinho àquilo que é saboreado, que é esperado, com calma. Enfim, então, começando aqui com esta questão, dizer-te que, Joana, há várias opiniões sobre isso. E a opinião que eu tenho é que o bom senso faz muito sentido neste assunto. Portanto, dizer o quê? Que, ao contrário daquilo que muitas vezes é feito, as crianças são expostas com poucos meses de idade. Nos primeiros 6 meses de idade já se vê crianças a comer à frente da televisão, por exemplo, ou a estar à frente da televisão. Mesmo que seja o Baby TV, as crianças são bebês, até há quem defenda, não é? E é falado que o período que vai de bebê é até aos 3 anos. É imenso. Ok? Portanto, o baby não significa que seja baby de 6 meses e não significa que seja baby TV para 1 ano de idade. O que é que acontece muitas vezes? Nós acabamos por fazer isso para nos facilitar, porque precisamos de fazer coisas em casa, porque estamos cansados, seja para aquilo que for. O que é certo é que crianças, bebés, de tão tenra idade, não devem de todo estar à frente dos televisores. E porquê? Mesmo que seja o Baby TV, em que os desenhos são muito simplificados, há um excesso de estimulação enorme. O que é que eu quero com isto dizer? E onde reparar, mesmo no Baby TV, que quando há um painel azul por trás e há um peixe a vaguear o ecrã, há uma bola aqui, há outra bola que sai da boca do peixe, há a barbatana do peixe a mexer. O que significa que há excesso de estimulação, há muita coisa a acontecer. Então acontece-nos muito quando nós vamos, por exemplo, a um centro comercial ou uma loja e saímos de lá completamente estourados e às vezes dizem, pá, isto é surreal, ou é porque eu andei muito, pá, a minha cabeça estou a precisar de sair daqui, se tiver muita gente então pior. Porque é como se nós víssemos o mundo todo numa forma muito agitada, tudo a circular. Então isso cansa-nos muito mentalmente. E é isto que os bebés não precisam. Os bebés precisam mesmo é de descanso. Claro que sim, um estímulo, e o estímulo muitas vezes passa por nós conversarmos com eles verem os nossos próprios movimentos. Crianças, bebés que estão em creche, então, é mais do que suficiente, às vezes, tantas crianças à volta, não é? É mais do que suficiente, porque tudo isto, e às vezes é demais, é estimulação. Então, a televisão é realmente perigoso por causa disto também, porque acaba por os invadir de muita estimulação sem que o próprio cérebro esteja amadurecido para receber essa informação. Ao passo que nós estamos a ver um noticiário ou um filme e conseguimos estar atentos a vários pormenores, o bebê acaba por só ver movimento, ok? E depois é movimento com cor, ainda por cima, portanto também ainda pesa mais. E com som. Então passa ao peixe, vira a barbatana, vê-se a bola, vê-se não sei o quê, vê-se um caranguejo a andar aqui por baixo, há o som de tudo aquilo, a música, ou seja, aquilo que for, e então o bebê está ali hiperestimulado, o que faz com que muitas vezes eles depois também não consigam descansar o que precisam, dormir bem e tornam-se bebés excessivamente agitados. Portanto, aquilo que eu diria era que
e obviamente com muito controlo, é assim, a partir de 1 ano, eu sei que há pais que dizem assim, Carolina, mas como é que eu faço se eu tenho uma filha de 3 anos? E a nós acontece-nos a mesma coisa, temos uma filha de 3 anos, temos uma filha de 1 ano e tal. Aquilo que nós fazemos é, primeiro, a de 3 anos também não vê televisão durante 1 hora, meia hora, nem coisa que o valha. Ok? Então, nós sempre criámos aqui a questão de 10 minutos. É um programa de televisão. Às vezes vai aos 15, às vezes, quando vemos um filme em família, é mais tempo, embora a bebê não tenha qualquer interesse e anda de um lado para o outro a fazer as suas cenas e é raro parar ao pé de nós. Mas o que é certo é que todos os dias, durante meias horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, é isto que prejudica. E é importante percebermos que não tem muitas vezes até a ver com a idade, não tem muitas vezes a ver com o programa, com o facto de ser a Baby TV ou a Peppa Pig, passando aqui a publicidade, mas tem a ver sim com a quantidade de conteúdo que é visto e absorvido, porque é isso que não é nada bom, nada saudável. Obviamente que se eu tenho uma criança de 8 meses, um bebê de 8 meses, e vou ao restaurante e por acaso há ali uma televisão e há ali outra, e o bebê vai olhando, eu não tenho muita forma de controlar isto, não vou dizer ao senhor para desligar a televisão, o que é certo ele vai olhando, eu não vou esperar que aquilo lhe vá ser prejudicial. O que é certo é que se isto for um ritmo de todos os dias e todos os dias ele vir aquela quantidade de televisão, é isso que torna e é isso que faz com que já não seja uma atividade saudável. Porque o que é facto é que os iPads têm jogos espetaculares, as televisões também têm coisas espetaculares, todas as tecnologias e os ecrãs têm coisas muito boas, mas se não for utilizado com bom senso, aqui é que está o perigo. Então, aí, neste caso, estávamos a falar de televisões, mas se estivéssemos a falar, por exemplo, de telemóveis, qual é que seria assim a idade para introduzir o telemóvel, por exemplo? Para dar o telemóvel, olha, Joana, mais uma vez, não posso dizer uma idade taxativa, tipo, para mim só aos 18 anos, porque sinto que depende das dinâmicas familiares, depende do que acontecer. Vou dar aqui um exemplo muito prático. Vivo numa vila em que as coisas, não é, são super tranquilas. Eu não estou a imaginar que as minhas filhas, até saírem desta escola, faça sentido elas terem telemóvel. De todo. Ok? Observando individualmente, porquê? Porque estão perto de casa, porque sabem onde estão, conhecem as pessoas, se precisarem de um telemóvel, pedem a alguém, ou na escola, eles ligam para mim. Não vejo essa necessidade. Vamos imaginar que ali no 10º ano, sei lá, pelos 16, 17, lá vamos aos 18 anos quase, não é? Ela então muda de escola, ou vai fazer uma visita de estudo, ou vai fazer Erasmus, ou vai fazer uma atividade é um bocadinho mais tarde, mas às vezes visitas de estudo também, entre o 10º e 12º eles fazem, no 9º ano também. Aí pode-me fazer sentido que ela leve o telemóvel por uma questão de segurança, por uma questão dela se sentir, enfim, está mais contactada ou contactável, mesmo para lá, não é? Porque entretanto saem e podem precisar, pode ser um requisito também de cada aluno levar uma forma de estar contactável, tudo bem. Agora, é preciso observar os contextos para que não seja aquilo que eu vejo muitas vezes quando vou buscar a minha filhota à escola, que é um grupo de crianças com 10 anos, com 12 anos, sentados no recreio, todos ao telemóvel. E lá vamos nós ao bom senso. E precisamos de praticar este bom senso e precisamos de, acima de tudo, questionar o que é que andamos a fazer. Porque, mais uma vez, a questão não é a criança ter o telemóvel aos 8 anos, aos 9, aos 10 ou aos 12. É o uso que a criança vai ter do telemóvel. Porque, mais uma vez, é preciso, quando é dada à criança o telemóvel, é preciso que ela saiba, e quando ela pede o telemóvel, é preciso também que ela saiba e que esteja claro qual é o propósito dessa criança ter o telemóvel. Então, se calhar, não precisa de um iPhone onde tem WhatsApp, redes sociais, jogos, tudo e mais alguma coisa. Se calhar basta um telemóvel como tem a nossa aboneta de teclas. Porque se o propósito for contactar com os pais, ou contactar, enfim, nem que seja, ok, para ter um grupo com as amigas, ou seja o que for, então se calhar não precisamos de um investimento assim tão grande. Porque, efetivamente, o propósito não é esse. Então, é importante nós analisarmos
individualmente qual é o contexto daquela criança. Só que o grande questão e o grande problema, desafio se quiserem chamar, é o facto de nós não estarmos a fazer nada com um propósito. Ou seja, nós entregamos um telemóvel para a mãe de uma criança e o único propósito, muitas vezes, estou a mentir, tem propósito. O único propósito, muitas vezes, é não ser a única a não ter telemóvel. Por exemplo. Okay? Então, nós estamos a utilizar propósitos errados. E então, muitas vezes, nós damos para a mão de alguém quando essa pessoa ainda não está consciencializada para o seu propósito. Porque, assim, uma coisa é eu saber que é para a segurança dos meus filhos, uma coisa é para eu saber que é para a integração por uma questão de aulas. Repara, na Austrália, quando eu dei a 3 irmãos portugueses, dei aulas de português. E eles eram portugueses, mas estavam na Austrália a estudar, e a mãe sentia e queria que eles falassem e continuassem a escrever bem. Eles na escola já não utilizavam a caneta sequer. Ou seja, era um sacrifício para mim e para eles as aulas comigo, porque eles estavam 1 hora de explicação em que eles tinham que escrever. E eles detestavam escrever, porque eles na escola não escreviam. E só utilizavam o computador. Isto é disruptivo, é muito disruptivo, e já lá vão 5 anos. Portanto, agora nem imagino como é que está, né? Se calhar já nem sabem pegar a caneta. E não é? Porque é isto, eles vão desabituando, tudo isso, do uso da borracha, tudo isto, que para nós é uma coisa tão primária. Mas, obviamente, eu não estou a falar a esta escala ainda, vai acontecer, e às tantas já acontece também em algumas escolas por aí espalhadas. Mas o mais importante disto é perceber o propósito, porque é que as coisas aparecem, porque é que tu tens isto. E perceber que tu tens um nível de responsabilidade e de consciência que te permite ter isto. Porque senão, é como se nós dessemos aos nossos filhotes 5 euros para ele ir ao supermercado comprar o que ele quiser. Se ele não for com consciência de boas escolhas, ele só vai comprar porcarias e só vai satisfazer o seu desejo, não é? o seu prazer, dos prazeres mundanos, que vai ser bolachas, chocolates e sumos. Porque nós, sem consciência das consequências e de que realmente aquilo é para isto e é muito bom para ti, sim, se souberes utilizar, o que vai acontecer é que eles depois dão um mau uso ao telemóvel. E é isso que nós vemos depois, é que usam o telemóvel à mesa, usam o telemóvel fora da mesa, não dormem porque estão ao telemóvel até altas horas da noite, porque é altamente viciante, não saem de casa com os pais porque ficam nos ecrãs a jogar e a ver vídeos e etc. E isto é extremamente preocupante, porque é entregar uma arma a quem não sabe usar. Isto é que é perigoso. E achas então que, por exemplo, quando os pais, no caso, estão a dar o telemóvel aos filhos, devem, para além desse propósito, também devem alertá-los para os perigos e falar dessa parte, principalmente das redes sociais e... Sem dúvida, Joana. Eu diria que é um trabalho para se fazer antes. Ok. Vou dar um exemplo muito prático. Madalena vai ter, daqui a pouco tempo, e até já era suposto ter tido, mas ainda não, e o Diogo também, ainda não achámos que fosse o momento indicado. Porquê? Porque ela ainda está em formação financeira. Ou seja, nós vamos lhe dizendo e explicando o que é ter dinheiro, o que é o gasto do dinheiro e o que é o investimento do dinheiro. Não é só ter dinheiro. Vou ao acampamento, dá-me aqui o dinheiro e vou pagar o acampamento. É fácil. Não é assim. Então, ela tem tido, de há uns bons meses para cá, nós temos procurado colocar esse tema em cima da mesa. Para quê? Para quando ela receber o cartão, ela já ter algumas definições. Porque, caso contrário, vai dar a geneira. Porque ela não vai saber lidar. Não vai saber gerir. Não vai saber investir. Não vai saber o que fazer com aquilo. E vai gastar em porcarias e em coisas completamente desnecessárias. Porque não se programou, não se preparou para ter. E isto é altamente importante. Por isso, aquilo que eu recomendo lá em casa é que, antes do telemóvel ser dado, é importante que este assunto vá para cima da mesa. E se fala claramente dos perigos. Se nós ligarmos a televisão e o noticiário, e isto ajudou muito a crescer, e eu recomendo muito, que é, liga o noticiário e, com propósito, mostrem aos vossos filhos algo que aconteceu noutras escolas ou que está a acontecer aqui ou ali, em relação aos telemóveis. Digam, isto é um dos perigos da internet. E está tudo bem, porque a internet tem coisas lindas, mas também tem estes perigos e tu precisas de conhecê-los. Porque se tu não os conheceres, tu vais ser uma ignorante no meio.
e és papada com muito mais facilidade. Óbvio. Portanto, há regras a cumprir. Se houver alguém que se meta contigo, que tu não conheces, que tu não sei o quê, é importante que fales com o pai, é importante que fales com a mãe. Porque se não houver esta abertura, e se a mãe sente que não há esta abertura, é sinal que tu não estás capaz de ter o telemóvel e de ter esta responsabilidade. Porque ter o telemóvel não é só, é uma brincadeira, é muito bom, é muito giro, sou igual aos meus amigos. É uma responsabilidade. Não é pelo bem material. Se tu o perdes. Isto, e às vezes os pais ficam presos a isto. Não podes perder o telemóvel. Olha, se tu partes o telemóvel. Como se estes fossem os reais perigos. E os reais perigos estão internamente no telemóvel. Estão naquilo que tu recebes. Estão nas tentações que te vão chegar a partir do telemóvel. Seja em compras, seja em relacionamentos, seja em encontros. Seja no bullying. Seja nas ofensas, nas agressões. Agora, se tu não tens uma estrutura e não vais preparada para ter uma arma destas, que pode jogar tudo a favor de ti, mas pode ser tudo contra ti, aí sim as crianças estão completamente expostas ao perigo. E isso é assustador. Portanto, sem dúvida, que os passos a dar antes, os passos são dados, isto é quase como ser mãe, não é? Os passos a dar quando se é mãe é antes de se pensar ser mãe. Porque há muitas decisões a tomar, quando nós decidimos que tipo de mãe quero eu ser, convém que seja antes, não convém que seja já com o menino nos braços. Vai ser tudo muito mais difícil. É exatamente a mesma coisa. Então, é esta consciência do propósito, da regra, de demonstrar os perigos, e ainda bem que falas disso, Joana, porque às tantas existia para aqui escapar, no meio de tanta informação importante a dar sobre este tema, mas sem dúvida que os perigos são importantíssimos de ser alertados, e mais uma vez, não é quando se é dado o telemóvel. De repente, é dado o telemóvel, o miúdo está numa excitação brutal. Eu tenho um telemóvel. Eu só vejo coisas boas, não é? Porque até aqui eu andei a imaginar como é que seria o telemóvel. Eu tirava fotografias, eu vou para as redes sociais, eu vou falar com os meus colegas, eu vou fazer jogos online, eu vou poder ouvir as minhas músicas, eu vou poder ir no autocarro ouvir os fones, eu vou não sei o quê. Ou seja, nós estamos no sonho. E de repente é-nos dado o telemóvel. E alguma vez o nosso cérebro vai dizer assim, agora desliga o sonho e liga aí a cena da consciência, os teus pais estão-te a falar dos perigos. Claro que não. Esta retenção dos perigos e esta consciência é feita antes. E é isto que nós fazemos com a Madalena, por exemplo. Quando nós dizemos assim, estás a ver, Mada, aquele grupo de amigos ali, olha lá, eles estão na praia, ou eles estão no parque, e olha o que eles estão a fazer. Eles falam uns com os outros? Não. Eles brincam? Não. Eles estão a relacionar-se? Não. Estão a criar afetos? Não. Estás a ver? Então tu tens que perceber, antes de ter telemóvel, se este é o usuário que tu queres ser do teu aparelho. Tu queres ser este tipo de utilizador, ou tu queres ser, usuário até acho que é brasileiro, queres ser este tipo de utilizador, ou queres ser o outro, que diz assim, não, enquanto eu brinco, ok, telemóveis na mala, eu estou aqui para estar com vocês, eu vim para estar com vocês. Eu já tenho amigas, estou-me a lembrar da Matilde, que, por exemplo, na universidade, ela diz que não vai a encontros de amigos, porque eles estão todos ao telemóvel. Pois. E não é para isso que ela sai de casa um domingo à tarde, quando não vai ter com os pais. E às vezes prefere estar com os pais, porque sente conexão com as pessoas, com os irmãos e com os próprios pais dela, do que com os amigos. Isto é gravíssimo. Então significa que muito provavelmente eles caíram numa rede e não foram preparados para... Nunca ninguém lhes perguntou que tipo de utilizador tu queres ser, que tipo de amigo tu queres ser, que tipo de filho tu queres ser, que tipo de pessoa tu queres ser. Okay? E depois vem o exemplo dos pais em casa, não é? Isto é tudo muito bonito. É, mas se nós não damos o exemplo em casa, está feito ao bife. Não vale a pena nós dizermos ao nosso filho, larga o telemóvel, Pedro, estás sempre ao telemóvel, valha-me Nossa Senhora, tu não ouves a mãe a falar contigo? É só um bocadinho. Tu não ouves a mãe... Sim. Oh, isto não é nada. Então, se nós à mesa não pousamos o telemóvel longe e não atendemos a chamada, já retornamos porque estamos a comer... Como é que nós não vamos, como é que nós vamos dizer ao nosso filho que está a comer e ao telemóvel para tirar o telemóvel da mesa e para pôr debaixo da perna e para esconder e para não sei o quê? Porque o poder do exemplo vai ser sempre mais forte do que nós falarmos. Aquilo que ele vê, ele vai assimilar muito mais facilmente. Aliás, ele vai dizer. Ontem falámos disto, por causa do poder do exemplo. Um exemplo muito prático. Estávamos à mesa e o Diogo contou esta história com a avó dele. Então a avó ia sempre à missa. E há um dia o Diogo tem pai uns 10 anos, ele diz que se lembra perfeitamente. E a avó diz, a um domingo, Diogo, veste para ir à missa. E ele disse, não vou, avó, hoje não vou. Era você esperto. E ela disse,
Não vais? Como assim? Então, mas é de mim. E ele diz, ó vó, tu às vezes também não vais. Não deve ter ido Pois. uma ou duas vezes. E ela disse, é? Não é tarde nem é cedo. A partir de hoje, eu hei de ir ao domingo todos os dias à missa na Cavaca tudo. E foi. E estávamos a falar exatamente disto. Porque o que é que ele registou? A falta de exemplo. A falta de consistência. Então, se a minha avó pode, porque é que eu não posso? Pois, exato. Não quer dizer que a avó não diga assim, não, vais sim senhora porque eu estou a mandar e tu vais e ele tenha ido. Mas o que é certo é que já houve espaço para criar esta cobrançazinha, não é? Esta questão de, mas tu também não vais, porque é que eu às vezes também não posso ir? Isto é legítimo, é normal, claro. Então, se o meu pai me pede para tirar o telefone da mesa, mas depois ele de vez em quando está o telefone na mesa, então se tu podes, eu não posso. Então, mas a regra não é não ter o telefone na mesa ou é só o pai e a mãe que podem ter o telefone na mesa? São coisas diferentes. Então, tudo isto, e mais uma vez, a regra é muito importante. E esta regra não é calado nenhuma, é antes pelo contrário, é uma dinâmica e uma harmonia na mesa, em casa, para tudo. E já, graças a Deus, eu encorajo muito os pais a, quando chegam a casa, pá, os miúdos às vezes só estão com eles meia hora, uma hora e meia. Desliguem, ponham o telefone, sempre ali no sítio, na mesa, onde for, no silêncio, modo avião, deixem estar. Isto é muito importante para nós conseguirmos depois, na altura de sentar à mesa e dizer, olha, meu filho, a mãe e o pai estão realmente a pensar em dar-te um telemóvel, ou no final deste ano, ou daqui a 6 meses, mas para lá, nós precisamos de ir conversando contigo sobre aquilo que se passa. E informalmente também ir dando exemplos. Aí sim. Ok? Agora, fazer as coisas de forma inconsciente e à toa é expor os miúdos muito mais e a um perigo muito maior. E isso é uma pena. E achas que os pais devem monitorizar a atividade dos filhos, ou seja, ir vendo o que é que eles fazem no telemóvel, de vez em quando, ou achas que isso é um bocado invasão de privacidade e que pode ser um bocado Sim, difícil de é uma gerir? questão, é uma questão muito chata, mesmo, porque nos põe nesses dois polos, não é? Agora, primeiro, o que é que sinto que é importante? Mais uma vez, consciência. Nós termos uma relação de confiança, construirmos essa relação de confiança para que os nossos filhos, se tiverem algum problema, alguma questão, possam vir falar connosco e não que nós e sentirem que nós não vamos julgar, nem bater, nem castigar. Porque senão eles vão fugir a sete pés de vocês, obviamente. Se eles souberem que fizeram algum erro, que entretanto vocês disseram, não fazes com nenhum desconhecido, mas entretanto viste uma fotografia tão gira no Instagram, não resististe, falaste com ele e agora estás metido no molho de brócolis, os teus pais não é? Vão se chatear contigo, vão-te pôr de castigo. Então, se na cabeça dos miúdos tiver não posso contar com os meus pais, senão estou lixada, mas se não vão contar com os pais, vão contar com alguém. Com a professora, nem pensar. Até porque a professora tem mais em que pensar. A minha avó então nunca vai entender. Vou falar com a minha amiga. Mas a minha amiga ainda semana passada se tramou e fez o mesmo. Não é? Ou seja, depois a rede está toda metida na mesma encrenca. Então, a importância de criarmos esta relação de confiança de a mãe não se chateia contigo, eu só preciso saber a verdade. A verdade acima da verdade, só a verdade, nada mais que a verdade. E está tudo bem, e a mãe está aqui para te ajudar, não é? A dar-te ferramentas a poder sair desses problemas. Toda a gente se mete em encrencas, toda a gente erra e está tudo certo. Está bem? Estamos aqui juntos para resolver. Isto é muito importante. Depois, outra coisa importante é, a mãe, eu vou entregar-te este telemóvel porque a mãe confia em ti. A mãe, a única coisa que vai ter é o localizador. Eu localizo-te, eu sei onde é que tu estás. Ok? Está aqui este botãozinho para desligar e ligar e está aqui. Há uma coisa muito importante, filha, que é, nós temos uma relação de confiança muito grande. Se a mãe sentir, porque sabes que a mãe tem um bom faro, não é? Se a mãe sentir que tu estás de alguma forma a mentir à mãe, a faltar à verdade, e a cometer aqui a tentar procurar fugir da regra, a mãe vai deixar de confiar em ti. Tu não vais querer isso depois, não. Quais são as consequências da falta de confiança? A mãe vai ficar autorizada a ver as suas coisas? Eu não quero. Mas pode ser uma das consequências que eu vou aplicar se eu faltar a confiança. Podes deixar de ter telemóvel até que eu volte a sentir que tu és de confiança para teres esta responsabilidade. E os pais precisam de assumir isto.
de assumir esta regra, de assumir as consequências, dizer aos miúdos tal e qual aquilo que é nós temos uma relação muito boa de confiança. Mas, meu filho, se as coisas falham, há consequências. Como é no trabalho, Joana. Se tu disseres que vais entregar não é, esta rúbrica amanhã até às 2, se tu não entregares, vais ter alguém que vai falar contigo. Vão-te apertar os calos. Ou vão-te dizer como é que é. Se tu falhas uma vez, falhas 2, falhas 3, tu vais ser despedida porque falhas. Porque, quer dizer, a Joana é aquela que nunca cumpre com a palavra. Ela não é de confiança, nunca podemos pedir nada porque ela não cumpre com os prazos. Obviamente vais ter consequências. E as consequências metem-te um processo, despedem-te, mudam de serviço, enfim. Agora, se as crianças não tiverem e não sentirem a responsabilidade que isto tudo é, e a confiança que nós estamos a dar, porque dar um cartão de multibanco com uma mesada, ou dar ou eles irem a pé para a escola, ou poderem ter uns óculos escuros, enfim, todas estas aquisições que nós vamos ter ao longo do tempo, ou um fiozinho, ou um anel de prata, ou enfim, o que for, é responsabilidade. Estás-te a responsabilizar. Então, quando há esta noção de que, ok, a minha mãe está realmente a confiar em mim, eu quero fazer aquilo que é certo. E eu sei aquilo que é certo porque a minha mãe já me ensinou. O meu pai já me ensinou. E depois outra parte importante é, os pais devem estar atentos aos comportamentos dos seus filhos. O que é que se está a passar? Entretanto, ela chega em casa e a vida disso. Está à procura do quarto. Está muito mais chorona. Está muito mais refilona, muito mais reativa. O que é que se passa contigo? Tu sabes que somos família. Tu sabes que nós estamos aqui para tudo. Mais uma vez, reforçar. É importante que me digas a verdade. Agora, quanto a isso, Joana, e mais direto ao ponto ainda. Para mim, se uma relação de amizade, de confiança, e amizade também, claro que isto é tudo, não é? Fonte de amor que vem à amizade, portanto, se houve uma relação de confiança, é isto. É falar abertamente sobre os assuntos e é dizer-se que eu não estou aqui para te espiar e eu nem quero, Deus me livre, agora ter mais esta preocupação. Agora não basta o meu telefone, com os e-mails a cair, com as mensagens, com tudo o que tenho que gerir e ainda tenho que levar agora com as tuas. Eu não quero isso porque eu confio em ti. E é porque eu confio em ti que eu já acho que tu tens capacidade para o teu telefone. Até o dia. Se alguma coisa me escapar, se tu mentires e faltares com os teus propósitos e com os valores que esta família tem na verdade, então aí vais ter que arcar com as consequências. Também está tudo certo. Mas há consequências. E eu não digo isto num tom de ameaça, nem de ai. Eu quero é que ela tenha uma imagem clara e sinta a responsabilidade do que é que ela vai fazer a seguir. E que todos os passos contam. E agora, para finalizar e para assimilar tudo o que também falámos aqui, achas que devem existir rotinas, portanto, devem ser estabelecidas rotinas tecnológicas, vamos chamá-las assim? Sem dúvida, sim. Ok, sim. Então, Sim. que rotinas são estas e como é que os pais podem, não é, pôr isso Sim. em prática? Sempre com essas perguntas maravilhosas, Joana, mesmo, incrível. Então, olha, o que é que eu diria? Em crianças, e falamos aqui dos 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu até diria até ali ao pré-escolar, 6 anos, em que depois há todo um amadurecimento e um crescimento que é suposto também acompanhar estes números, estas idades, é sempre muito importante a regra. O que é que isto significa? Por exemplo, a Carminha às vezes acorda de manhã e diz: mãe, posso ver a Mini? E eu já digo: não, de manhã nunca vemos televisão. Joana, muitas crianças que acordam de manhã cedo, se calhar aconteceu contigo que ao fim de semana era: durante a semana é preciso acordar, ao fim de semana acordas cedíssimo, porque nós vamos para a televisão. Okay? A televisão é uma coisa muito confortável, muito que nos entretém, que nos deixa ali completamente relaxados. Aliás, a maior parte das pessoas vê televisão e diz ver televisão para se aliar dos próprios problemas. Portanto, a televisão é um elo espetacular de alinhamento dos próprios problemas, porque nós estamos a pensar nas felicidades, nas partilhas, nas questões dos outros. Então, posto isto, de manhã não recomendo nada que a primeira coisa a fazer seja a televisão, porque normalmente quando é assim estas crianças acordam muito mais cedo do que era previsto, porque acordam com uma ansiedade grande de ir ver televisão e de irem ali para o consolo do sofá. Pronto, zona de conforto mesmo. Esta era uma das coisas em relação a isso. Portanto, criar regra. A filhota não vai fazer uma birra de manhã porque eu não a deixo ver televisão. Porquê? Porque é regra aqui de casa, ela não vê televisão de manhã. Ok? Por isso,
Por exemplo, o que é que nós fazemos? Momentos mais críticos do dia, em que eu estou a organizar o jantar, tenho as duas já de pijama vestido ou não, depende, e há ali aquele momento em que elas já brincaram, já leram livros, já, sei lá, já saímos, já voltámos, já lancharam, já vestiram o pijama, e estamos ali num momento morto antes de jantar, e eu realmente, a mim também me é muito útil, ou não, eu sair do espaço onde estou para ir organizar ou fazer ou acontecer. Aquilo que eu faço é, meninas, agora se quiserem têm 5 minutos de televisão. Às vezes elas perguntam e muitas vezes ouvem, não, ainda é cedo, só mais daqui a bocado. Até porque o pai vai sair, por exemplo, e eu fico aqui, portanto agora vamos vestir o pijama e depois então vemos os tais 10 minutos de televisão. E são 10 minutos de televisão. É aqui que começa a prova de confiança. Quando eu deixo as minhas filhas à televisão e eu vou com um vídeo no YouTube, por exemplo, que elas adoram ver as plasticinas, pronto, nem sabia que aquilo existia, mas adoram. Pronto, os ovos e não sei o quê, misturas de cores e não sei o quê, tudo certo. Então, são 10 minutos. Eu digo, filha, quando este vídeo acabar, tu fazes duas coisas, ou chamas a mãe, ou desligas a televisão. E aqui começa a confiança. Que é, eu, para a próxima, não posso confiar em ti se tu não dizes à mãe que o vídeo acabou. E eu digo-lhe, por muita vontade tu tenhas que ver o seguinte, que eu sei, porque isto foi tudo feito para isto, não é? Para nós termos vontade de ver e ver e ver e ver e não largar o osso, é importante que tu cumpras aquilo que tu disseste à mãe. E aquilo que ficou combinado connosco foi que quando acabasse o vídeo, tu dizias. Não quer dizer até que eu desligue a televisão e que não ponha, por exemplo, um videoclipe da Frozen com ela a cantar uma música e depois da música desligamos. Ficamos ali com uma energia boa, dançámos um bocado, elas dançaram, mexeram-se, está ótimo, e desligamos. Não quer dizer que isso não aconteça. Agora, a condição foi tu dizeres à mãe quando este vídeo acabou. E é aqui que isto tudo começa. É quando eles têm 2 anos, 3 anos. Não é quando eles têm 12. A relação de confiança é construída desde Do início. recém-nascido. Desde sempre. Em que eles confiam e veem que aquilo que nós dizemos é para cumprir. Tá? Porque é isto, a mesma coisa. Quando eu digo alguma coisa, eu tenho que cumprir. É exatamente a mesma coisa. Portanto, lá está mais uma vez o exemplo. Eu não estou a cobrar isto delas, este cumprimento, quando eu não cumpro. Porque se eu cumprir e se eu disser que hoje vem a Mini, hoje vem a Mini. Ou é um programa qualquer. Normalmente é sempre a Mini, mesmo que seja a Plasticina Mini. Então já estou viciada nisto do discurso da Mini. Mas é isto. Portanto, isto são fórmulas muito importantes. Portanto, baseado na rotina, eu diria que antes de ir para a cama não é o ideal. A última coisa que façam não é o ideal. De manhã também não é o ideal. Antes de ir para a sesta também pode não ser o ideal, porque lá está, vai dormir e a cabeça vai hiperestimulada e, portanto, vai ali, é muita informação. Mas dar aqui este intervaleco em que depois temos o jantar ou temos o banho, ou, por exemplo, um ritmo muito bom é, por exemplo, crianças depois, em idade mais escolar, a partir dos 6 anos, trabalhos de casa, depois dos trabalhos de casa podes ver sim. Brincar, depois de arrumar tudo, sim. Portanto, é importante também eles saberem que a rotina é sempre, a casa está arrumada para depois passarmos para o próximo nível, que é jantar, banho, cama, ou o que for. Portanto, e quanto mais a criança souber e tiver noção desta rotina, melhor. Nós não queremos crianças com pressa para ir para casa, para ir para os ecrãs. Não queremos crianças que, em detrimento de brincar com os amigos, ficam nos ecrãs. Saúde. Obrigada. Não queremos crianças que, em detrimento de irem tomar um café com a mãe ou com o pai e passearem um bocado à rua, fiquem nos ecrãs. Não queremos crianças que, no intervalo da escola, ao invés de quererem estar com os amigos a jogar a bola, a esfolar os joelhos, a correr, a respirar ar puro, fiquem nos ecrãs isolados. Não queremos crianças também que, à mesa, não queiram esta convivência com os pais e partilhar daquilo que eles são e daquilo que o dia foi, em detrimento daquilo que têm nos ecrãs. E isto é um ponto base e dizer às crianças que é o aqui e agora. E quem vive nos ecrãs não vive no aqui e agora. E vive outra vida que não é deles, que não é a nossa. E nós também temos muito que nos disciplinar em relação a isso. Adultos, portem-se bem. Portem-se bem, quando eu digo portem-se bem é ponham no silêncio, modo avião, não levem o telefone para casa. Desculpem, eventualmente levem para casa, mas não levem para a cama, não levem para o quarto, é um dos hábitos que nós já temos e é espetacular.
Porque realmente eu, quando vou para a cama, eu vou de corpo e alma para o Diogo, para o meu companheiro. Isto faz toda a diferença. O nosso companheiro não nos dividir com 20 amigos, com 10 grupos de WhatsApp e com mais 1000 pessoas que nós estamos a seguir no Instagram. É isto, Joaninha. Foi importante? Espero que sim. Foi, muito importante, Espero é que sim. sempre, mas este tema tem imensa relevância e há imensas Tem imensa opiniões sobre ele, portanto, acho que é sempre bom falar e desmistificar algumas coisas, porque obviamente que as tecnologias são boas e têm Muito as bom. suas vantagens. Por Olha acaso não nós falámos aqui. muito delas aqui, mas Olha exato, nós aqui, não é? Isto é espetacular. É espetacular os pais estarem em casa exatamente. a ver isto. Mas É isso também mesmo. tem imensos perigos que devem ser mencionados e esta dinâmica entre pais e filhos e as tecnologias também deve ser falada e também precisam de aconselhamento, não é? Porque estamos sempre a aprender É isso mesmo. Sim, há e coisas que nós nunca pensámos nesta perspectiva e isto muda tudo. E é importante dizer aos miúdos que isto é uma ferramenta, isto não é a tua vida. E nós, com as coisas, nós usamos-las para o nosso próprio proveito, não é? Isto vem para me acrescentar. Se me está a tirar vida, se me está a tirar tempo com os meus amigos, afeto, convivência, partilha, amor, está a estragar. Então, se está a estragar, tens que limitar. exato. E isto é muito importante. Dizer isto aos miúdos é muito importante para que não seja. Não é preciso, às vezes, depois sermos nós a limitar. A dizer, já não vejo mais, agora estás proibido de ver televisão. O ideal é nós conseguirmos chegar à parte em que as crianças dizem, já chega a televisão. Já vi um bocadinho, agora já chega. Já ouvi a Madalena a dizer isto. Bem, já vi isto, agora vou desligar, vou mas andar de bicicleta. Uau! Boa, estás a fazer um bom trabalho. Ela está consciente, tu não lhe disseste nada. Ela própria é que já não se sente confortável, já pensa assim, bolas, isto é demais, isto não pode fazer bem. Tal e qual como quando comemos um bolo ou uma sobremesa e dizemos, epá, não quero mais. Porque ficamos já com a sensação de que eu não tenho necessidade de comer mais. Eu até comia, mas eu não quero, porque não me vou sentir bem, eu não me estou a sentir bem. Então é a mesma coisa com a televisão. E isto é a grande aposta. É nesta consciência para que os miúdos possam fazer isso e não seja uma coisa que os pais vão para a cama, vão buscar o telemóvel às escondidas para jogar. Não é isto que nós queremos, isto é traição, isto é mentira. Isto é péssimo numa família, porque isto é falta de confiança, é tudo. Então, o que é que nós queremos? Que eles digam, olha pai, realmente, também não quero mais. E se tu deixasses o teu também, pai? Que já estás há um bocadinho, se calhar não te apercebeste, mas desde que chegámos não largaste o telefone. Ok, boa, tens razão, filho. Obrigada por teres dito essa dica. Tens toda a razão, vou desligar. Faz toda a diferença. Comunicação sempre, comunicação e confiança, Sim, verdade? tal e qual. E consciência de tudo isto. Muito bom. Obrigada, Joana. Olha, obrigada eu Obrigada. e E à vemos Lux no pela próximo. oportunidade. Ó, vemos Combinado. então no próximo episódio. Muito obrigada, Carolina. Obrigada também. E vão dando sugestões, não é, Joana, para os nossos Exatamente, temas. sim, sim, é Precisarem em sempre casa, bom. estamos aqui para isso. E os comentários estão sempre abertos para darem sugestões e temas que tenham interesse ou alguma dúvida, portanto, estamos sempre prontas, eu e a Carolina, para ouvir-vos. True. Obrigada. Obrigada a nós. Um beijinho. Beijo.